Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dele, que diz assim: um homem que trai a namorada há 8 anos. Não, senhora, a senhora não entendeu errado. Ele está dizendo que trai a namorada há 8 anos. E resolve se casar com esta para constituir família. É comum isso fazer ele passar a ser responsável e fiel? Ah, claro, como se fosse num passe de mágica. Então, não, agora eu vou me casar com ela, com esta pessoa a quem eu desrespeito há 8 anos. Eu a desrespeito há 8 anos. Eu a engano há 8 anos. Eu a traio há 8 anos. E agora, o casamento, que eu quero constituir família com ela, o casamento vai fazer com que agora eu passe a ser responsável e fiel. Querido, presta atenção, anjo. Não é o casamento que vai fazer você ser responsável e fiel. A sua mudança de conceitos, que sinto muito, com esta coitada não vai acontecer. Com ela, você não vai mudar os conceitos. Se você a perdesse, caso ela descobrisse essas suas traições, essas suas sacanagens, e eu gostaria muito que ela descobrisse, porque sabe, ninguém merece ser traído, enganado desse jeito assim, né, gente? A pessoa... E outra coisa, meu querido, eu gostaria que ela descobrisse. Sabe por quê? Porque assim, olha, ela provavelmente está sendo fiel a você e tal, enquanto você apronta, enquanto você trai. Então assim, primeiro que até é uma coisa injusta, né, gente? Mas outra coisa, você quer uma injustiça maior, sabe qual que é? É assim, olha, você atrai a todo esse tempo. Então você sai com uma hoje, sai com a outra depois, e vai chegar um momento, e isso que eu sempre digo aqui nos meus vídeos, é só uma questão de tempo. Vai chegar um momento em que você vai ficar de 4 por uma dessas pessoas com quem você se aventura. E não venha me dizer, não, isso não vai acontecer, porque as outras, elas são apenas aventura. Ela é uma mulher muito decente, ela é uma mulher muito bacana, ela eu sei que é fiel a mim, então... né? Ela é uma mulher para constituir família. As outras é só zoação. Então, eu já cansei de atender homens aqui que eles tinham esse mesmo pensamento que você. Se é que você tem esse pensamento. Aqui eu estou fazendo conjecturas. E aí depois, quando eles chegam aqui para eu atendê-los, eles estão desesperados. Sabe por quê? Porque eles estão completamente caídos, apaixonados, perdidos de paixão por uma mulher, diga-se de passagem, que é o oposto da mulher deles. A mulher deles é centrada, equilibrada, fiel, se apaixonou por uma desequilibrada. E eu não estou falando aqui, eu estou falando no sentido do termo mesmo, não estou falando, sabe, desequilibrada, desequilíbrio. Teve um que eu atendi aqui que a mulher queria se jogar lá, sei lá, do 15º andar, porque ele foi viajar com ela um final de semana, tá vendo? Que arranjou um compromisso, porque o emprego dele era de viajar, dar consultoria para vários lugares do Brasil, e ele supostamente tinha uma consultoria, e aí levou a amante, e ela queria pular do 15º andar. Eu já contei essa história aqui algumas vezes. Ela começou a riscar a barriga com faca, simulando uma cesárea, que ela se achava menos do que a esposa, porque a esposa tinha, né, um recém-nascido com ele. Assim, desequilibrada. Então, você está
Essa amante, por exemplo, barraqueira, ela era o oposto da mulher dele. Então, muito cuidado com isso, de que assim, olha, não, eu escolhi essa daqui para casar, porque ela, eu jamais me envolveria com mulher assim. Cospe para cima, cai na testa. Porque depois é justamente com uma mulher assim que você fica de quatro. Ou seja, a vida está constantemente ensinando, né? Está passando rasteiras nas pessoas, para as pessoas entenderem, sabe, que o julgamento que elas fazem, muitas vezes, eu julgo aquilo que, na verdade, às vezes eu tenho uma determinada atração por aquilo. Só que aí, por preconceitos, por N razões, eu prefiro condenar aquilo. Só que depois chega um momento que aquilo é mais forte, né? E me atrai. Então você tá vendo que tem que tomar cuidado. Uma hora você cai de paixão, de amores por uma dessas suas aventuras aí, e aí você não vai pensar duas vezes em dar um chute nessa pessoa que ficou com você há 8 anos, sendo fiel, sendo bacana, sendo honesta, e agora você não pensa duas vezes. Você já não era honesto com ela, sempre foi, né? Desonesto, infiel, sempre a desrespeitou. Mas agora, tá vendo, chega no cúmulo, Deus simplesmente chutá-la e ela ficar sem entender nada, coitada. Então, querido, pelo amor de Deus, anjo, esse tipo de pensamento aqui chega a ser até ridículo. Eu achar que eu tô 8 anos sendo um sacana e que o casamento vai fazer com que agora eu passe a ser responsável e fiel. Gente, o que é o casamento? O casamento não significa nada em termos de passe de mágica. Porque eu subi no altar e recebi a bênção do sacerdote, do pastor, que seja. Tá, eu recebi a bênção do pastor, do sacerdote, do bispo, do missionário, que seja. E isso mudou o que em mim? Pelo amor de Deus, achar que uma bênção vai fazer que a pessoa mude a consciência? É como eu achar que se eu estiver tomando um chá de ervas, é esse chá que vai fazer com que agora eu passe a ser uma pessoa menos orgulhosa. Parece uma coisa de mágica. Mudanças, elas são necessárias na vida da gente e elas mostram evolução. Mas para isso é necessário que eu reflita sobre a maneira como eu tenho agido, sobre o meu comportamento, sobre a minha atitude. Entende? Por que essa atitude eu considero que ela é equivocada? Por que eu deveria dar passos para que isso não mais acontecesse? Eu vou buscando as razões reais e concretas dentro de mim, daquilo. Agora, por exemplo, eu posso chegar numa conclusão de que, não, para mim, eu nem vejo como um problema isso. Ok, eu posso não ver como um problema eu me envolver com outras pessoas. É da natureza, é da natureza do homem, né? Se envolver com uma... Você não vê lá na cultura oriental que tem homens que têm 7 mulheres? Tá vendo que aí a pessoa fica buscando justificativas, certo? Bom, se eu acho que não tem um problema, e é um direito seu achar isso, se eu acho que não tem um problema, se eu acho que é da natureza do homem se envolver... Bom, então que eu busque ter, pelo menos, um relacionamento onde isso nem pese na minha consciência. Ou seja, que eu busque uma mulher que também pense dessa maneira e que a gente possa ter um relacionamento aberto. Não, mas aí é diferente. Aí é diferente. Na hora que a mulher está saindo com outros, aí não pode. Bom, então a gente vê que o pensamento, ele é um pensamento egoísta. Nessa hora, a gente chega na conclusão de que o pensamento é egoísta e machista. Porque se a gente chega na conclusão de que, não, mas aí é diferente. É diferente. Eu, como homem, posso. Aí a gente já matou a charada, então. Então, aí já, a gente acertou no alvo o que de fato está acontecendo. Portanto, meu anjo, não é casamento que vai mudar isso. Se você tem um pensamento egoísta, machista, não é uma bênção que vai mudar isso, né? Pelo amor de Deus, gente, venhamos e convenhamos, a gente precisa ser racional, né? Fico com dó dela. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos,
Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.